E aí, pessoal? Tudo jóia? Aqui é o Felipe. Estamos aqui para mais um Boteco Behaviorista. E hoje a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente, que é comentar uma notícia aí que estava rodando aqui na internet. Já mostro qual que é a notícia. Primeiro, deixa eu apresentar aqui, deixar as meninas se apresentarem aí para todo mundo. Eu acho que em ordem alfabética, qual Fer que é a primeira? Acho que eu, porque é B. Uhum. Bom, meu nome é Fernanda, eu sou psicóloga clínica em Curitiba, fiz graduação em psicologia, mestrado em psicologia na Federal do Paraná e especialização em psicologia clínica pelo ITCR. Olá, Fernanda Calisto, eu sou psicóloga também, fiz a graduação pelo FMS, mestrado pela UEL, doutorado pela UFSCar. Hoje em dia eu faço pós-doutorado, uma parceria com a UFSCar e o Paradigma, aí na área de autocontrole. Então vai ser muito bacana falar sobre o tema. E a Lívia? Bom, eu sou a Lívia, psicóloga formada pela PUC, mestrado em psicologia experimental também pela PUC. Faço especialização de aba aplicada ao TEA no Paradigma. E estou aqui hoje mais como gamer do que psicóloga clínica. Queria comentar que achei muito legal que tem mais meninas do que meninos nesse debate. Ah, é verdade. Bom, então a notícia que a gente gostaria de comentar, de discutir hoje, é essa daqui, que ela é de 18 de junho, e diz aqui: a Organização Mundial da Saúde decidiu nesta segunda-feira, 18, a passar a classificar como nova condição de saúde mental a compulsividade por videogames. A decisão já estava sendo estudada em comitês do órgão desde 2014, e agora, então, é considerada como compulsividade por videogames. Meninas, o que é que vocês acham disso? Polêmico. Eu não sei, quando eu olhei a pesquisa, eu fiquei pensando que eu acho que a outra Fernanda vai saber falar mais sobre essa questão do controle de impulsos. Mas eu fiquei pensando mais na função mesmo de divulgar que o excesso, o uso excessivo de tecnologia pode fazer mal em termos de saúde mental. Então, se a gente pensa em funções, tem uma função que eu acho que é bem legal, que é o pai desse adolescente ou esse adulto conseguir perceber que ele está usando o excesso, ter algum critério para ele conseguir identificar isso e procurar acompanhamento, nem que seja só para refletir se realmente precisa ser mudado ou não, né? E o ponto negativo que eu achei é que essa visão ela é bem focada no estímulo, né? Parece que o problema é a tecnologia, é o videogame, né? E não todo o contexto que vai levar a um uso excessivo, enfim. Eu concordo totalmente com a Fernanda. Na verdade, desde 2013 tem uma discussão muito grande se o vício em videogames, em internet, ia acabar entrando, sendo contemplado no CID-11. O que acontece? No CID-10, no transtornos do impulso, a gente tem algumas compulsões, digamos assim, sem especificação. Então, até então, acabava sendo, digamos, entrava nesse sem especificação. Eu concordo que isso nos ajuda a chamar a atenção para um quadro que já estava acontecendo. Então, qualquer evento na natureza que garante reforço positivo, pode sim desencadear um quadro de compulsão. Tanto comida, quanto o contato com jogos eletrônicos, jogos de azar, quanto o uso de substâncias, até muita gente fala sobre a paixão em si, o sexo, tudo que ativa ali o mecanismo de recompensa, tudo que garante reforçamento positivo, pode sim desencadear. Ao meu ver, o maior, digamos, benefício, apesar do CID ser totalmente topográfico, quando você aumenta a descrição de topografia, você aumenta a chance de chamar a atenção para uma função. Opa, então tem várias topografias parecidas. Então, o que está acontecendo? As pessoas estão ficando muito compulsivas. Então, para o estudante de graduação que ainda não chegou nessa parte da disciplina, como que a gente vai explicar a diferença de topografia e função? Nossa, maravilhoso, Felipe. Pode ser uma descrição bem simplesinha, só para ajudar? Sim, Então, tá claro. bom. Topografia é a forma, é o jeito como você faz. E a função é o porquê você faz. E isso é muito presente para quem trabalha em consultório, né? Tipo, eu. Então, às vezes, eu entendo que a Fer falou que, assim, chamar a atenção que isso pode ser um problema é legal. Então, eu já recebi jovens que jogavam quase o dia inteiro, já recebi adolescentes com pais super preocupados.
E normalmente, na maioria dos casos, quando a gente vai aprofundar, não em todos, mas assim, pelo menos os que eu tive contato, a gente acaba percebendo que o maior problema não é nem necessariamente o jogo, mas são os prejuízos que a pessoa está tendo por estar jogando demais, o que ela deixa de ganhar, o que ela acaba perdendo. E às vezes esse jogar, ele só existe porque, sei lá, ou faltam outros reforçadores, ou é uma forma de fuga e esquiva, ou tem outras funções ali por trás dessa topografia toda. E para o leigo, né, para a família ou para a pessoa que vai buscar terapia, às vezes é difícil identificar, né? Por isso que essa descrição topográfica fica mais fácil de identificar que tem um problema, de perceber, né? Eu acho que é importante existir esse tipo de descrição. Exatamente, a compreensão que é uma situação problemática, que pode se tornar uma situação problemática, né? O que acontece? Começaram a perceber que a pessoa que, né, estava, digamos assim, compulsivamente, né, acessando jogos, ou eu vou sempre fazer um paralelo com a internet, porque o acesso a redes sociais também acaba sendo uma procura grande. Então, o que acontece? Essas pessoas tinham uma série de respostas emocionais, então, se sentia muito mal se não conseguia acessar, né? Se sentia ansioso. Então, uma série de respostas emocionais que eram muito similares ao uso de substância, entende? Então, quando não está consumindo. Então, nesse sentido, que apesar de ser um evento totalmente diferente, opa, como assim, né? O jogo vai gerar uma compulsão. Mas o efeito no organismo se tornou muito parecido. Então, por esse motivo que foi a decisão de enquadrar o CID. Eu já vi discussões, assim, artigos que levantavam se essas coisas como dependência de jogos eletrônicos, pornografia na internet ou redes sociais como um todo, se seriam novos transtornos, se seriam novas classificações de transtornos de controle do impulso ou dependência, ou se são apenas efeitos colaterais de outros transtornos que já conhecemos, tipo depressão ou outros transtornos de ansiedade. Então, o fato da pessoa estar com esses outros problemas e aí desenvolve. E eu não sei se isso. Olha, Felipe. Uma resposta para todo mundo, não sei se existe, né? Não, é muito difícil. Assim, a gente pode puxar a sardinha para o nosso lado, para análise do comportamento, né? Dizendo como a gente compreende, né? Então, vamos puxar um pouquinho. Disso a gente manja. Pelo menos disso a gente tenta pelo menos entender bem, né? Quando a gente falou um pouquinho da diferença entre topografia e função. Daí a gente volta para o que a gente entende enquanto impulsividade, né? O que é impulsividade para análise do comportamento. Então, você considera que uma situação é impulsiva quando a pessoa escolhe se engajar numa resposta, se comportar de uma determinada maneira, que ela tem um reforçamento imediato, mas que a mesma resposta, em médio e longo prazo, ela tem uma série de prejuízos. Ou seja, se manter jogando, jogar não é ruim, 1, 2, 3 horas por dia. Assistir Netflix não é ruim, 1, 2, 3 horas por dia. Mas se isso se torna algo que acontece 15 horas, 16 horas, eu não tenho mais contato social, se eu sou uma pessoa que tem dificuldade em habilidade social, isso, né, acaba sendo uma esquiva também, porque eu não preciso interagir, então eu me esquivo de demanda, eu não evito o trabalho, eu começo a procrastinar. Ou seja, de maneira geral, é nesse sentido que a gente entende que o jogar, o acessar Netflix, tudo isso são topografias. Mas o que a gente está falando é de um quadro de impulsividade, de qualquer maneira. No DSM-5, lá já tem classificado, que não tinha no 4, e não sei se tinha no 4, mas tem no 5, o transtorno do jogo pela internet. E aí, entre os critérios diagnósticos, tem lá, por exemplo, deixa eu abrir aqui, perda de interesse por passatempos e divertimentos anteriores, exceção dos jogos, uso continuado apesar do conhecimento dos problemas psicossociais, enganar membros da família, terapeutas ou outros em relação à quantidade, então... Que é paralelo com o uso de substância, percebe? Quando você vai descrevendo, você poderia ter feito essa mesma descrição para o uso de cocaína, por exemplo. Mas por isso que eu acho tão legal fazer essa análise bem contextual, né? Porque se a gente for pensar em jogos, é muito comum, eu dou um pouco de supervisão também para psicólogos mais recém-formados, e eu vejo que às vezes surge essa coisa do, tá jogando muito videogame, tem que tirar o vício, né? Vamos fazer ele parar de jogar.
E às vezes é a muleta que está segurando aquele adolescente, aquele adulto, de não entrar numa depressão, de, né, não ficar totalmente sem nenhum tipo de reforço disponível. Então, da importância, talvez, da gente pensar justamente nesse desenvolvimento de outras habilidades, de outros reforçadores, trabalhar a ansiedade social, se existir, né? Claro que eu acho que o problema do videogame é que daí fica difícil sair do ciclo, né? Você está tendo aquele reforço imediato e, poxa, desenvolver habilidades sociais, o reforço não é tão imediato, às vezes tem um certo custo de resposta, então é um pouco mais trabalhoso, assim, né? Desenvolver habilidades sociais envolve ir para a sociedade, treinar e quebrar a cara. Passar vergonha, ficar ansioso. Muita coragem, né? Mas eu acho que um benefício também que a nossa área tem de entender, né, que esses transtornos são diferentes topografias, é que a gente pode fazer um paralelo entre a intervenção que é feita com outras topografias. Então, a gente sabe, por exemplo, que com o uso de substância a gente tem que fazer redução gradual, né? Então, a gente pode fazer um paralelo com o uso dos jogos. Você não vai trabalhar na interrupção abrupta, mas como reduzir aquilo no dia a dia, como inserir outros eventos reforçadores, né? Então, essa é a nossa vantagem. Quando a função é a mesma, a gente sabe como intervir. Pode se aproveitar até de pesquisas, né, de outras áreas para usar, né, para subsidiar essas intervenções. A gente, como analista do comportamento, sempre cai na avaliação funcional, né? É o mínimo. E precisa cair, realmente. É óbvio. Que bom, né? Que bom, né? Exatamente. Eu fico pensando, eu como pessoa que joga muito videogame, o quanto eu não joguei videogame durante os meus 2 anos de mestrado. Nossa. Absurdo. E era claramente assim, véspera de prazo, preciso entregar a introdução, preciso entregar não sei o quê. Nossa, taxa de... Comprei um videogame no meio do mestrado, comprei vários jogos no meio do mestrado. Faz tudo de casa aqui, gente. A minha curva de respostas de jogar videogame perto de prazos de entrega, assim, Sim, Não, mas- para mim, pelo contrário, eu usei videogame bastante como muleta na época do ensino médio, que eu tinha bastante ansiedade social. Então, eu passava ali 6, 8 horas, eu ia para aula e ficava o resto do dia jogando. E depois, quando eu comecei a desenvolver habilidades sociais, eu fui parando, fui reduzindo até o ponto que não valia mais a pena e tal. Concorria, né, com outros reforçadores. Tem uma outra coisa que eu pensei agora. Tipo, eu também sempre joguei desde moleque. E na época do meu mestrado, da minha vida toda, foi quando eu menos joguei, né? Agora eu separo um tempo do final de semana. Agora, eu fiquei pensando, por exemplo, League of Legends. E nós já tivemos um boteco behaviorista sobre League of Legends. Ele é um jogo que eu já reparei que quando eu começo a jogar, eu jogo demais. É difícil de parar. E eu percebo que quando eu jogo demais, eu começo a não querer ir para academia, eu começo a dormir muito tarde, eu começo a ver os outros prejuízos que o jogo me traz. E quando eu paro para refletir por que esse jogo faz isso comigo e outros não, e a gente começa a olhar, e isso é uma coisa muito presente nos jogos de celular hoje em dia, principalmente, que são vários esquemas de reforçamento, vários bônus para se você visitar todo dia, bônus se você para frequência de resposta, bônus para isso, para aquilo, e quando você vê, você está lá. Então, a gente está aqui falando sobre a dependência, mas a própria maneira como os jogos hoje são desenhados, o design deles, são feitos para segurar você cada vez mais, porque é isso que vende. Exatamente. Você vê o seu histórico de partidas do League of Legends, assim, perdi, ganhei. Perdi, ganhei. Perdi, ganhei, perdi. Só na intermitência. Intermitência absurda essa. Você não vai parar nunca mais. Eu até queria recomendar, né, quando a gente se propôs a discutir o tema, dei uma olhadinha na área, tem um estudo muito bacana, se eu não me engano, é de 2014, que eles fazem essa análise funcional, essa análise operacional dos jogos. Então, porque o que acontece? Não existe um vício em jogos. A pessoa é viciada em um jogo específico. E você tem que entender operacionalmente o que acontece. Ou seja, o que aquele jogo te permite em termos de reforçamento, entende? Então, a análise tem que ser muito mais específica. Falando de rede social, ninguém é viciado no Facebook, no Instagram. O que ele te permite? Até para a gente poder controlar, né? Para não precisar, às vezes, pensar numa intervenção de não vai mais jogar nada. Não, tal jogo tende a me ensinar mais. Então, eu vou trocar de jogo, vou trocar de rede social. Mas isso que você falou é interessante, porque hoje tá aí, dependência do jogo pela internet, agora dependência... E daqui a pouco vai ter o quê? Dependência de Facebook, dependência de Instagram, dependência de Snapchat, dependência de não sei o quê, dependência de... Tipo,
Vai. Tá todo mundo doente, então. Mas se a gente buscar o que tem em comum em todos esses elementos aí, que inclusive a gente tem também um boteco sobre gamificação que foi bem legal. A gente falou bastante sobre design de games lá. Procurei que foi show. Não fala assim, fala clica aqui. Fica aqui. Pro link do próximo boteco. Aqui vai ter o de gamificação e aqui vai ter o de League of Legends. Né? Gente, para encerrar, tem uma coisa que vocês querem falar e não falaram? Agora é o momento. Eu acho que uma coisa que eu queria falar, Fê, rapidinho, é que eu acho que mesmo quando a pessoa não chega a preencher o diagnóstico, vale a pena ficar observando se você sente que você queria muito se engajar no projeto, muito desenvolver uma área da sua vida, fazer um curso, e você sente que você não está fazendo com o passar do tempo, pensar se isso não pode estar influenciando, porque às vezes só porque não chega a ser um quadro, né, de jogar 5, 6 horas por dia, mas às vezes, né, você sente que você queria estar fazendo outra coisa, queria começar a fazer um instrumento, queria sair mais com os amigos, e noto que isso está me atrapalhando, às vezes vale a pena procurar uma terapia, ou tentar observar como é que é essa interação, sabe? Acho que só para finalizar, eu vou chamar a atenção um pouquinho, né, para algo prévio, né? Então, quando a gente vai intervir, seja em qualquer tipo de compulsão, né, nós que estamos na análise do comportamento, recomendo muito que as pessoas se apropriem um pouco mais da literatura de autocontrole, de impulsividade, entender mais como a gente trabalha, quais são os procedimentos, que é isso, gente, é análise funcional, é construção de repertório, mas, enfim, se apropriar dessa literatura já existente, né? Mas também, né, por mais que a gente já tenha estudos com outras topografias, fica também um chamado para a gente produzir estudos na análise do comportamento com essa topografia específica, né? E de qualquer maneira a gente tem que trabalhar nesse sentido, fazer uma análise funcional e publicar também intervenções que sejam efetivas. Show. Então a gente já deixou aqui dicas para os leigos que estão assistindo, que vale a pena procurar terapia se você acha que está tendo qualquer interferência, não precisa estar viciado por terapia, né? Tipo, e para o pessoal que estiver estudando na área de comportamento ou psicologia, tá aí o chamado toque aí da Fernanda Calisto, buscar literatura sobre autocontrole, fazer um treinamento nessa área. E é isso. Obrigado. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente. Me adicionem na PSN, no LOL. Mas é verdade. @ velha surda na PSN, no LOL, na Battle.net, no, sei lá, onde mais que eu tenho.